Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe essa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Deixe essa moral aí, é muito importante a sua participação. Gente, muitos assuntos importantes, né? Vamos falar sobre essa situação polêmica, né? A fala polêmica do Felipe com relação ao Capasso ontem na coletiva pós-jogo. Vamos falar sobre o técnico Fernando Diniz praticamente fechado com o Vasco, sobre reforços e também falar sobre um pouco, mais um pouco, né, sobre o jogo de ontem do Vasco contra a equipe do Operário, primeiro jogo né, da terceira fase da Copa do Brasil. Vasco jogando fora, em Ponta Grossa, um jogo que complicou para o Vasco, né? Lá, o jogo foi lá, acho que o Vasco vai eliminar o Operário aqui em São Januário. O Vasco teve dificuldades. Vamos entrar no assunto do jogo logo? Assim, na minha opinião, o Vasco teve dificuldades porque o Vasco foi realmente... O Vasco começou bem o jogo, como o Felipe falou, né? Mas depois dos 20, 30 primeiros minutos de jogo, eu acho que o Vasco acabou jogando muito bagunçado, muito espaçado, o Vasco muito desorganizado em campo, fez 1-0 num golaço, né, do Nuno Moreira, realmente um golaço do Nuno, acho sensacional o jogador, mas depois o Vasco foi aceitando o jogo do Operário, aí o Operário acabou empatando e o Vasco vai decidir o segundo jogo aqui em São Januário e acredito, né, na classificação do Vasco e ponto. Sem narrativas aqui, o Vasco não jogou bem, vamos reconhecer, tem que vencer, tem a obrigação de avançar de fase na Copa do Brasil, e isso é ponto. Eu vejo algumas pessoas comentando do Vasco como se o Vasco tivesse o pior time do mundo, quando não tem. O Vasco não jogou bem? Não jogou bem. Agora, outras equipes, inclusive o nosso maior rival, pegar como exemplo aqui, enfrentou o Botafogo da Paraíba, ganhou no apagar das luzes num jogador do Sub-17. Então assim, minha gente, vou falar um negócio para vocês aqui. As pessoas batem muito no Vasco às vezes. E aí, com isso eu não concordo. Vamos falar, o time não jogou bem, ó, não pegou bem o time em campo, tá desorganizado, agora tem que encontrar um padrão melhor. Acho que o Ryan não é o titular da posição, prefiro o Garré, ou jogar com 4 jogadores no meio campo. Sabe, assim, dentro do meu pensamento sobre esse Vasco, né, eu acho que o Vasco tem como montar um time titular melhor. Eu acho que o Felipe vai encontrar isso, porque o segundo jogo agora, ainda do Felipe no comando técnico, é contra a equipe do Palmeiras, aí já é Campeonato Brasileiro, um jogo sim muito mais complicado, e o Vasco vai ter que mexer um pouco mais nessa equipe. O Jair não é o titular no meio campo, vai de Tietê, procura outros jogadores, eu falo sempre no esforço aqui, que eu acho que merece mais oportunidades também. Tem problema nenhum em falar isso aqui, eu gosto do jogador. Né? Então, assim, acho que merece no lugar do Jair, que não entrega intensidade. O Tietê é o titular. Né? O Paulinho não está bem. Então vai com o Juan Esforza. Matheus Carvalho, muito lento também para a função ali. Né? Então, eu acho que o Vasco precisa mexer um pouco nessa equipe, nesses 11 titulares. Né? E para que possa conseguir, né, grandes resultados. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre o técnico Fernando Diniz, que fez uma única exigência para o Vasco: trabalhar um ano, pelo menos assim, né, em paz, né, porque a pressão dentro do Vasco ela é muito grande, pressão política, pressão da torcida. A torcida mais apoia do que pressiona, essa que é a grande realidade. E eu acho que o Fernando Diniz é a escolha certa para o Vasco. Um técnico com padrão de jogo, um técnico que joga para frente, um técnico que sabe pressionar o adversário, no campo do adversário, um cara que sabe das coisas, um cara que teve uma passagem pelo Vasco, conhece o Vasco. Eu acho que vai encontrar um time bom para o Vasco jogar. Com o Fernando Diniz, o time inteiro tem que jogar, do goleiro ao ponta esquerda. Né? Então, assim, eu acho que é uma boa sacada o Fernando Diniz para o Vasco. Eu acho que o Vasco, principalmente com o Nuno no ataque, Verratti, que é um homem de área, Coutinho jogando mais solto, né? O Fernando Diniz gosta de preencher o meio-campo ali, colocar volantes que jogam, né? Que
conseguem construir jogadas no meio campo, né? Bons jogadores. E aí eu acho aqui, eu quero comentário de vocês sobre a escolha do técnico Fernando Diniz, né? Segunda passagem do Fernando Diniz pelo Vasco, e é um final feliz, na minha opinião, porque dentro do mercado, né, que você olha para um lado é Filipão, outro é Mano Menezes, ou Luxemburgo, você vai ver, pelo amor de Deus. Então, Fernando Diniz, a melhor opção pela capacidade dele. Pela capacidade dele de montar uma equipe, a inteligência dele. Fernando Diniz é um cara que eu admiro muito, tá? Como treinador. É um jogo moderno, tem que ter elenco, mas é um cara que consegue tirar o melhor dos jogadores. E aí, ele entregando um padrão de jogo, eu acho que o Vasco vai conseguir bons resultados na temporada. Então, eu desejo para o técnico Fernando Diniz aqui, antecipadamente, boas-vindas e boa sorte na frente do Vasco, né, que ele vai precisar por conta dessa pressão, principalmente a pressão interna que acontece dentro do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Sobre reforços, gente, ontem eu apurei com algumas pessoas, né, principalmente na parte da tarde ali, né, conversando com algumas pessoas do Vasco, e recebi a informação que o Vasco vai sim, nessa janela do meio do ano, essa janela é a janela mais importante, né, atrás de alguns jogadores, né, jogadores mais consagrados, jogadores mais rodados, jogadores, aqueles reforços de verdade, né, que se tiver que apostar, você aposta na base, e que o Vasco, com essa recuperação judicial, vai conseguir uma receita melhor, né? um recurso melhor para estar fazendo esse tipo de investimento, né? Investimento em jogadores. E aí o técnico Fernando Diniz, junto com o próprio Felipe, Pedrinho, os scouts do Vasco, eu tenho certeza que eles vão escolher jogadores mais capacitados para estar realmente reforçando a equipe do Vasco. O Vasco errou em muitas contratações, sim, mas eu acho que o Nuno Moreira, por exemplo, eu prefiro falar de quem deu certo. E o Nuno Moreira está dando muito certo. A resposta do Nuno Moreira é muito boa. O gol dele ontem foi espetacular. Foi o gol mais bonito do Vasco aí dos últimos jogos. E um gol de um cara que sabe das coisas, né? Então, na minha opinião, é um grande reforço, é um grande ponta esquerda. É o jogador que o Vasco precisava ali para o ataque. E temos a recuperação aí do Adson, do Guilherme Estrela também, jogadores importantes que eu tenho certeza que o técnico Fernando Diniz vai conseguir recuperar e utilizar muito bem. Sobre a polêmica envolvendo o Felipe ontem, para encerrar aqui o vídeo, né, quando ele fala do Capasso e tudo mais, olha aqui, eu quero deixar uma coisa, eu gosto do Felipe é um ídolo para mim de infância, da minha geração, né, um cara super vencedor com a camisa do Vasco, completamente identificado com o Vasco, todo respeito ao Felipe, gosto dele, né, esse lance de diminuir, que eu via outras pessoas falando que o Felipe não tem condições, não tem sim. Felipe tem condições de trabalhar no Vasco, Felipe tem condições de estar no Vasco, isso, enfim, essa é só a minha opinião. Mas vai uma crítica aqui para o Felipe, que se expressou muito mal, acho que pegou muito mal a fala do Felipe com relação ao profissional, que é um ativo do clube. Quando ele fala ali na resposta para o meu amigo pessoal aqui, o Lineker Biondi, um abraço, Lineker, que está viajando, está trabalhando bastante, o Lineker é um grande amigo que eu tenho, aqui tem um canal dele também, A Hora do Vasco. O Lineker fez uma pergunta contundente, meio que deixando a opinião dele também sobre o zagueiro Capasso. Eu concordo, eu gosto também do Capasso, eu posso gostar ou não, eu gosto. Inclusive vocês que assistem o canal aqui, vocês podem observar que eu defendo aqui Capasso, Sforza, que são ativos do clube, são patrimônios do clube. O Vasco gastou com esses jogadores. Então, mesmo que, olha só, um jogador não faz parte dos planos. Eu acho que a maneira do Felipe falar, se expressar, não pegou bem. Eu acho que o Felipe foi muito agressivo, né? E aí ele acabou ofendendo o jogador, a torcida do Vasco, que já está bolada com muita coisa. Eu acho que o Felipe poderia ter, não, vou pegar mais leve aqui, ó. Não contamos com alguns jogadores, sei lá, o Felipe é experiente, sabe falar, ele tem esse poder, ele tem um microfone ali da Vasco TV, né? E tudo mais, mas o Felipe, todo mundo conhece, o Felipe sempre foi assim, o Felipe, ele a característica do Felipe desde jogador, então se ele vai precisar trabalhar isso nele agora como dirigente, como técnico de futebol que ele realmente vai precisar tomar alguns cuidados com a fala dele, né? Principalmente envolvendo alguns jogadores do Vasco. Não vai ser aproveitado por conta disso, daquilo, e tá tudo certo.
Agora, e ele depois ele não quis render muito o assunto, deu para perceber que ele ficou meio irritado, né? Muito irritado, na verdade, com a pergunta do Lineker. E um abraço aqui, tá, Lineker? Mas o Lineker acabou segurando a bomba, mas o Lineker é um cara super de bem também, tá ali para fazer o trabalho dele, para perguntar. O jornalista tá ali para perguntar, questionar e falar de Vasco, representar o Vasco, principalmente canais vascaínos. Isso que eu falo, aqui nós pensamos no Vasco, não é em Felipe, não é em Pedrinho, não é em dirigente nenhum. Nenhum. São nossos ídolos. Esses caras têm o nosso respeito máximo, porque representaram muito bem a camisa do Vasco. Mas eu acho que sobre as falas, né, sobre alguns jogadores e tudo mais, eu acho que, Felipe, um cuidado maior, porque não pegou bem, e claro que a galera acaba ficando chateada, por mais que você, tudo bem, fica chateado, depois passa, não. Eu acho que não é assim que tem que funcionar, eu acho que tem que pensar um pouco mais, porque nós temos outros jogadores também, inclusive, que foram contratados, tipo Souza, a galera critica bastante. Alex Teixeira, Jean Davi, a galera critica bastante. Aí fica um fogo cruzado. Quando você fala, não vou aproveitar o Capasso, mas eu coloco um Jean Davi no banco, a torcida, pô, Felipe, tem um fogo cruzado aí que não tá legal. Então vamos tomar cuidado. Aqui eu acho que temos que pregar a paz sempre. Não concordei com a sua fala, deixando isso bem claro, não concordo com a fala, mas respeito também o profissional Felipe, que está ali, eu tenho certeza que quer fazer um bom trabalho à frente do Vasco. Essa certeza eu tenho. Não concordo com a fala, mas sobre o Felipe, o profissional Felipe, eu vou continuar apoiando como vascaíno e um cara que é super vencedor com a camisa do Vasco. Então, sem misturar as coisas, tá, gente? Assim, vamos deixar nossas opiniões aqui, porém, repetindo aqui, sem misturar as situações. Já tá tudo tão complicado, tão difícil no mundo do vascaíno, que é sempre esse tipo de treta, né? Treta pra lá, treta pra cá, e o bicho acaba pegando. Enfim, gente, é isso. Eu volto a qualquer momento com essas e outras. Mais uma vez, peço a tua inscrição aqui embaixo, o botão vermelho inscrito, inscreva-se, deixe sempre o like no vídeo, habilite o sino de notificações. Vamos seguir, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração. Saudações vascaínas.